Tamo ao vivo. Tamo ao vivo. 11 horas da noite, hein, galera? Isso aí. Vai ser bom até o assunto da live de hoje aí, nessa circunstância que a gente tá aqui. Deu uma chuva de pedras, deu um temporal na rua da minha casa. O transformador foi pro baubau. Então por que a gente continua essa live? Da onde vem a motivação? É justamente aí que a gente toca no assunto das tomadas de decisões, dos compromissos, das obrigações e dos sentimentos que regem a gente como governo, como capacidade de gestão do corpo pela mente, pela alma. A alma tá mandando. O corpo tá ficando para trás, ele obedece. Então, sem energia e tal, mas não tem nada a ver. A gente dá um jeito. Termina a bateria do celular, sai de casa, sem energia, arruma um lugar, carrega o celular, vai, arruma outro lugar agora, arruma uma Wi-Fi, fica pro lado de fora, dentro do carro e faz a live. Então nós estamos caminhando para uma discussão sobre o que a gente toma de decisão, que a gente faz por prazer, por obrigação e por dever. Da onde que vem isso aí tudo? Que tipo de discussão que a gente tem? Que tipo de raciocínio? Que tipo de lógica? Que tipo de resultado? Que sentimento que leva depois dos atos, das decisões, daquilo que a gente faz pensando no próprio prazer? Basicamente, sentimento de vazio, né? Quando é por puro prazer. Boas memórias, boas lembranças de curtição, beleza, tal. Mas aquilo que a gente faz por prazer, que é o apetite concupiscível, os prazeres do corpo, sentimentos, todos os sentidos e tal. A gente tá falando de tato, olfato, audição, paladar, tudo mais. Conforto térmico, sonoro, tudo. Economia de energia, tudo que é relacionado ao corpo, tudo que é prazer concupiscível. Apetites, motivações. O que a gente faz por prazer? A nossa motivação do happy hour. Bacana, um happy hour, meia hora, uma horinha aí por semana. Mas quantos happy hours a gente está tendo durante o dia? Que doido isso aí. O prazer, ele tira o nosso senso de realidade, ele tira a nossa presença e leva a gente para mundo de sensações e de fora da realidade. Então, pouca pressão. Então, sem pressão não tem desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, o sucesso, ele nunca é por acaso. Ele não vai no piloto automático. Ninguém tem sucesso em algo no piloto automático, só deixando fluir. Tem que ter intenção. Tem que ter consciência, tem que ter intenção e tem que ter congruência. Vamos citar aí, ó, Dr. Lucas Caseri, médico, especialista em anabolizantes, especialista em crescimento, pessoal da academia, medicina que cuida dos atletas. Falou hoje durante o dia, em alguns stories dele lá. Ele é uma das pessoas que eu modelo, que eu aprendo. Médico renomado. Então, consciência, intenção e congruência. Quando a gente tem consciência dos atos e dos resultados, quando a gente tem intenção dos atos e tem resultados, e quando uma coisa está congruente com outra, está batendo, o assunto desenvolve. Uma coisa não anula a outra, uma coisa sobrepõe a outra. As tomadas de decisão que a gente tem em diversas áreas da vida, uma coisa contribui com a outra, eles estão em congruência. Um esporte está favorecendo
um cuidado na alimentação, favorece boas práticas familiares, favorece prestação de serviço social da comunidade, no grupo, na família. Eles estão em congruência. Então a gente tendo consciência e tendo intenção, rola. A gente elimina a motivação básica e superficial que é dos prazeres. A gente deixa eles só para a hora de prazer mesmo. Não deixa o prazer invadir o nosso dia a dia. E aquilo que a gente faz por obrigação, aí tem pressão envolvida. A gente já assumiu um compromisso. Então aquilo que a gente assume compromisso, a gente assume a possibilidade de ter pressão criada a partir disso, externamente. Agora, manter-se no compromisso, não furar o compromisso, é outro nível. Porque a gente assume vários compromissos e começa bem e tal. E por que a gente não consegue continuar o compromisso? Porque falta um senso interno. Quando a pressão é só externa, isso é muito comum acontecer em relacionamentos. Não só namoros e casamentos, mas eu estou me referindo também a amizades e a relações de trabalho, equipes de trabalho, a parentes. A diferença entre união e unidade tem a ver com obrigação e tem a ver com o terceiro item que eu vou falar agora. Então foi as nossas motivações sendo tomadas por prazer, obrigação ou o dever. Dever é a palavra mágica de hoje. Porque ela é a motivação interna. É o senso. A sensibilidade da pessoa está tão polida que ela entende o dever dela e aceita e vai. E se mexe com ele. Que bacana. Nós temos movimento de prazer, movimento de obrigação, pressão externa e movimento de dever. Vai encaixar certinho se eu falar de união e unidade. A união como obrigação, como compromisso assumido e pressão externa em determinado assunto. Podemos falar de relacionamentos em união. A união assumiu um compromisso, gerou uma pressão externa, agora eu não posso largar, agora eu não posso isso, agora eu não posso aquilo, tal. Tá tudo forçando, eu não posso viver a vida de solteiro, eu não posso dar mais atenção para os amigos do que para a namorada ou para a esposa. Então gera tudo aquele movimento de obrigação. Agora, o sentimento de unidade, que é relacionado com o sentimento de dever, eu sinto que eu devo permanecer neste caminho. Faz os dois, vou ficar aqui por causa do reflexo, faz ficar os dois indivíduos da relação, não precisa ser só namoro e casamento, pode ser amizade, trabalho e tal. O sentimento de dever promove a unidade entre eles. Eles estão em unidade por um motivo, claro. Pra gente parar de falar propósito, porque as pessoas confundem. Nosso propósito na Terra é a prosperidade. Então todos os caminhos, todos os motivos que a gente usa que nos levam à prosperidade são caminhos que valem mais a pena seguir. E a gente com o sentimento de dever é outra pegada. Isso promove unidade. Porque duas pessoas, se tem um serviço para terminar no final do dia, eles vão olhar para o outro e vai falar, a gente deve fazer isso. Então um vai ajudar muito mais o outro, eles vão entrar em sinergia para terminar o serviço antes do fim do dia. Tem dois pedreiros trabalhando numa obra e chega no final do dia, a betoneira, eu estou na frente de uma obra aqui, estou contextualizando. Aí precisa guardar a betoneira para um lugar seguro onde não vão roubar ela de noite. Então, em obrigação, seria uma pressão externa do dono da obra.
Agora, com o senso de dever aflorado, um olha pro outro e não precisa falar nada. Vamos embora, vamos junto, estamos em sinergia, trabalhando junto por um dever de proteger o equipamento de trabalho. Funciona, o negócio vai. Eu gosto de contextualizar as coisas que eu faço também, que eu penso, porque eu tô gerando história, não tô gerando opinião, né? A hora que eu terminei a carga do celular, é um sentimento de dever. Eu preciso ir lá fazer essa live. Vai ser sobre isso agora. Porque eu poderia ter falado, ó, depois de 20 e poucos dias, hoje foi a primeira live que foi cancelada por causa de condições de mau tempo. Mas o sentimento de dever já tá aflorado. Eu não tô fazendo por obrigação mais. Pelo menos não hoje. Porque eu não sei o que eu vou sentir, o que eu vou pensar mais pra frente. O que eu tô pensando hoje e o que eu tô sentindo é o dever me chamando. Eu já assumi o compromisso antes. Eu já tinha me imposto o desafio de tudo mais para poder trabalhar nisso. Agora o dever é outra pegada. O dever move. Então, o que um pai de família tem? Um bom pai de família, um mau pai de família. O sentimento de dever aflorado. O que não tem, abandona. Um bom amigo. É um sentimento de não te abandonar no final do baile. Você tá passando mal lá, sei lá, alguma coisa para ajudar. O sentimento de dever move. Ele elimina os obstáculos. Agora, o sentimento de obrigação, ele ainda cria mais obstáculos ainda. Tá acontecendo todo aquele movimento de pressão externa, de cobrança, sufoca. E o movimento de prazer é um movimento simples. Age por prazer, tranquilo, inconsequente. Vai, dura pouco também, é uma motivação rasa. E leva para projetos sempre de resposta curta. Movimento de prazer. Então, se a gente separa bem, se a gente começa a entender os movimentos nas pessoas, vamos lá agora, vamos tirar isso aí da gente agora, a situação. Vamos passar para serviço, vamos passar para as pessoas. Pessoas que a gente consegue reparar a motivação das decisões delas, se está sendo por prazer, por obrigação ou por dever, a gente consegue entender mais, reparar mais o que está motivando as pessoas, a gente começa a saber se a gente vai participar dos projetos dela, ou patrocinando, né? Com o nosso tempo, com o nosso apoio, ou se a gente vai simplesmente ignorar, ou se a gente de repente pode até se posicionar contrariamente. Fica mais fácil quando a gente descobre a motivação da pessoa. Essa capacidade de interpretação, que é o polimento dos nossos olhos para a realidade, facilita a vida, o relacionamento humano nessa questão de diminuir expectativa e diminuir frustração, porque a gente se instala na realidade com isso. Quando a gente está olhando para alguma pessoa, para alguma situação, e a gente está vendo a motivação da ação, a gente consegue aferir tal juízo àquilo. Quando a gente percebe o eixo narrativo da vida da pessoa, não é só aquela situação mais, eu estou saindo disso, estou indo além. É a vida inteira da pessoa que é de prazer. Às vezes a vida inteira da pessoa é de obrigação. Às vezes a vida inteira da pessoa é de serviço, de dever. Isso tem a ver com que se a pessoa só vai curtir na vida, se não vai ter grandes projetos. Se as pessoas vão ter grandes projetos na vida e se vão ser só para elas os projetos. Ou se elas vão ter projetos de serviço, de comunidade, de desenvolvimento de grupo e tudo mais. Dá para extrapolar o senso de prazer, obrigação e dever para eixo narrativo de vida, inclusive.
Quando a gente percebe, começa a interpretar o eixo narrativo da vida das pessoas, isso aí explica muita coisa pra gente, tira motivo de aflição da gente. A gente começa a lidar mais assertivamente com as situações. Quando a gente aprende um pouco, é uma ferramenta pequena, mas já ajuda muito saber sobre temperamentos das pessoas. A gente já consegue adequar o discurso ao público-alvo. Se a pessoa é mais quente ou mais fria, se ela é mais seca, mais úmida, se ela é colérica, sanguínea, fleumática ou melancólica. Dá para ser mais assertivo nas relações humanas. Se a gente consegue distinguir que tipo de camada, que nível de camada de desenvolvimento essa pessoa tá, na questão de atenção, de necessidade de aprovação ou de necessidade de superação, ou se ela tem necessidade de servidão, de serviço, ou ainda além, se ela já está espiritualizada e a necessidade dela é conexão. Quando a gente consegue interpretar mais as pessoas, a gente consegue adequar mais o discurso ao público-alvo. Isso pode ficar como fechamento da live de hoje, inclusive. A gente pode falar um pouco sobre isso, gastar mais 2 minutos falando sobre como a nossa vida melhora em grupo quando a gente acerta o discurso ao público-alvo. Quando a gente arruma um ouvido A e fala o assunto A, ele entra. Quando a gente arranja um ouvido B e fala a linguagem B, arruma um P para falar a língua do P, a gente acerta. A gente consegue quebrar o bloqueio cerebral, o bloqueio mental que a gente tem na comunicação e abre por uma camada mais profunda, onde 2 sentimentos se comunicam. Então aquele conflito entre corpo e alma, a gente tira o corpo da jogada e 2 almas se conversam. Aí dá para falar de unidade. Aí dá para falar de propósito sendo alcançado, prosperidade. Porque não é por união que a gente vai conseguir propósito alcançado. Não é na pressão, na marra. Pelo menos na fase inicial até tudo bem, mas depois de um certo ponto precisa ter unidade, precisa ter o sentimento de dever dos dois de permanecer naquele caminho. Bacana, isso aí deu para pensar as 3 questões de eixos narrativos de decisões isoladas, já foi para eixo narrativo de vida da pessoa, já tem a ver com polimento de comunicação, de olhar da realidade, que não é só comunicação verbal, não é só escrita, não é só visual. É um conjunto. E a gente fala inclusive de adequação. Quando a gente se interessa mais pelo outro do que pela gente. Na questão de eu estou preocupado se o outro vai receber a mensagem que eu quero passar. Pelo outro. Não por mim, porque essa mensagem eu já sei. Só que aí quando eu me preocupo com o outro, gera o ensinamento, gera a liderança no grau 6 que a gente conversou ontem. Ontem nós conversamos sobre liderança no grau 4, no 5 e no 6, nas camadas. Quando acontece a liderança, que a gente já tem o exemplo dado e a gente está preocupado com a transmissão de conhecimento, de ensinamento e de estratégia pedagógica, como diria o Dr. Tiago Andrade Vieira, estamos aí, citando aí as situações. Quando tem estratégia pedagógica, tem liderança pedagógica, tem liderança no nível 6, tem contribuição para a sociedade. O nosso dever de contribuição está em dia. Desse jeito. Isso aí, valeu a pena essa discussão. Essa meditação sobre isso que eu fiz hoje, eu consegui trazer para vocês de algumas vistas diferentes. E pelo dever nós estamos aqui no carro, fazendo live na rua. Bacana isso aí. Amanhã a gente faz live em casa. Boa noite então.
Ficamos aí. Valeu, Jéssica. Até amanhã.